Queridos irmãos e irmãs em Cristo, neste terceiro domingo do tempo da Páscoa, a liturgia da palavra nos reserva este evangelho que nós acabamos de ouvir, que, acompanhado da primeira e da segunda leitura, que nos acompanharão durante todo o tempo da Páscoa, a primeira leitura sempre será dos Atos dos Apóstolos, porque nos mostrará o início da igreja. E olhando para a igreja no seu princípio, aprendermos nós, nos dias de hoje, como somos chamados a ser. E depois, por algumas semanas, nos acompanhará o livro do Apocalipse de São João, que nos revela a glória do Cordeiro que venceu, daquele que saiu triunfante no combate, o vencedor. O Evangelho nos traz esse momento em que Jesus se encontra terceira vez com os discípulos. Mas é um encontro todo particular. É um encontro desenhado pela divina providência. Não somente para mostrar Jesus ressuscitado, para que ele seja visto pelos discípulos e a ressurreição seja confirmada uma vez mais nos seus corações, mas também Jesus está ali não apenas pelos apóstolos, mas também por um apóstolo em particular, que é São Pedro. E Jesus vai ao encontro dele, porque não somente ele, todos os demais, mas Pedro particularmente precisava de um encontro especial, particular, singular com o Senhor Jesus. Nós escutamos nesse evangelho que Pedro está de novo às margens do Mar da Galileia, o lago de Tiberíades, que é aquele mesmo lago onde, lá atrás, no começo de toda a história com Jesus, numa manhã, depois de ter passado a noite inteira labutando, ele e os seus companheiros, não tendo conseguido pescar nada, eles se deparam com o mestre da Galileia, que está lá nas margens, pregando e ensinando a multidão. Então, lá está Jesus, falando às multidões, e os pescadores, fracassados, porque não haviam pescado nada a noite inteira, estão ali consertando as redes. E pensando, escutando a palavra, mas ao mesmo tempo pensando naquilo que é a sua vida, sem peixe, sem sustento por aquele dia. Naquela circunstância, Jesus pede o barco de Pedro emprestado. E pede para Pedro entrar no barco e levar o barco um pouquinho afastado da margem, para que Jesus do barco pregasse a multidão que já estava ali quase empurrando ele para a água de tanta gente. Pedro, claro, cumpre a palavra que o mestre está pedindo. Jesus ensina as multidões e quando termina, diz para Pedro: agora vai você, mais profundo, e lança as tuas redes para pescar. E Pedro vai responder a Jesus: Mestre, nós labutamos a noite inteira e não pescamos nada. E a noite é o horário de pescar. Os peixes estão mais para cima, estão mais próximos da superfície da água. Trabalhamos a noite inteira e não pescamos nada. Agora que é de manhã e que os peixes já desceram, aí é que não vamos pescar mesmo. Mas, por causa da tua palavra, por causa do que o Senhor está dizendo, porque é o Senhor que está falando, eu cumprirei. Eu lançarei as redes. Ele vai e faz a pesca milagrosa. A sua barca quase afunda de tantos peixes e a barca dos companheiros também. Quando Pedro se assusta e diz a Jesus: afasta-te de mim, Jesus diz a ele: não tenhas medo. De hoje em diante você será pescador de homens. E essa é a história da vocação de Pedro, quando ele é chamado por Jesus pela primeira vez. Depois, mais adiante, vai acontecer de Jesus trocar o nome dele. O nome dele é Simão, mas Jesus vai trocar o seu nome quando ele vai professar a fé em Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Pergunta o Senhor. E Pedro responde em nome dos apóstolos: tu és o Cristo, Filho de Deus, o Messias que devia vir ao mundo. Então Jesus confirma a vocação de Pedro. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Ali Jesus não apenas acolheu a vocação de Pedro, mas a renovou.
e explicou e deu a ele as chaves do reino dos céus. Este Pedro é o mesmo Pedro que depois, na hora da paixão, na Santa Ceia, ele vai fazer uma promessa para Jesus. Ele se voltará para Jesus e vai dizer: Mestre, por que eu não posso seguir o Senhor agora? Eu darei a minha vida por ti. E Jesus lhe faz um anúncio terrível. Jesus diz: você vai dar a sua vida por mim? Pois fico sabendo que esta noite não cantará o galo antes que você me tenha negado 3 vezes. E de fato isso acontece. Nós conhecemos a história. Pedro, ao cantar do galo, já havia negado Jesus 3 vezes. E quando ele lembra do que Jesus lhe havia anunciado na ceia, ele olha para Jesus que está lá sendo judiado por aqueles homens, e ele saiu e chorou amargamente, vai dizer o Evangelho. Este é Pedro. Depois da ressurreição de Jesus, junto com os demais, Pedro vê Jesus ressuscitado, vivo, vitorioso. A igreja está feliz. A igreja está feliz, exultando de alegria porque o seu Senhor está vivo. Os discípulos estão vendo isso. Os discípulos de Emaús foram e voltaram na mesma noite, alegres para poder contar que tinham encontrado Jesus ressuscitado. Pedro também viu, Pedro também encontrou. Mas aí, em um determinado momento, diante de toda aquela festa, diante de toda aquela alegria, Pedro toma uma decisão. Volta para o lago de Tiberíades. Volta para sua terra. Volta para o seu lago. Ele estava em Jerusalém e voltou. Por que voltou? O que ele está fazendo lá, distante do evento da ressurreição, que ocorreu justamente lá em Jerusalém? A igreja está lá, os irmãos estão lá, e ele resolve voltar para o lago. E não somente voltar para aquela região, ele toma uma decisão: eu vou pescar. Vou voltar a pescar. O que leva Pedro a essa decisão, muito mais do que uma necessidade, não, vou pescar para a gente ter um peixe para a gente comer. Muito mais é uma decepção enraizada em si mesmo. Eu traí o Senhor. Eu prometi que seria fiel. Eu prometi que ficaria com Ele. E eu traí. Quando me perguntaram, eu neguei que o conhecia. João, esse menino de 18 anos, João, ficou com ele até a cruz. E eu, homem feito, neguei Jesus porque uma criada me perguntou se eu o conhecia. A dor do coração de Pedro é a sua traição para com o Senhor. Ele se sente traidor de Cristo, traidor da igreja. Por isso ele não está com o Senhor, por isso ele não está com a igreja. Ele se afasta. Mas o que é um detalhe interessante? Pedro se afasta da igreja. A igreja não se afasta de Pedro. Pedro decide: vou pescar. Os irmãos que estão lá com ele, nós vamos contigo. Nós vamos contigo. Então os irmãos estão com Pedro. Pedro está certo? Não, ele está errado. Mas os irmãos não vão deixá-lo sozinho porque ele está errado. Vão ir com ele para fazer companhia, para estar do seu lado. E Pedro vai fracassar, porque não vai pegar uma piaba a noite inteira. E os irmãos fracassarão com ele. Todos na mesma barca, ao redor de Pedro, fracassaram. Mas estavam juntos. Fracassaram na ideia, fracassaram no projeto, fracassaram no propósito, mas estavam juntos. Isso vale muito mais do que qualquer êxito. Eles estavam juntos. Pedro vê mais um fracasso na sua existência, mais um fracasso nos seus propósitos. Mais uma vez ele disse: vou fazer algo, e não faz. De manhã,
eles olham na praia, tem um moço lá parado. E o moço faz uma pergunta que, para quem passou a noite inteira trabalhando, não conseguiu nada e agora está diante do fracasso, é uma pergunta que dá raiva. Vocês pegaram alguma coisa aí? Vocês têm alguma coisa para nós comer? E eles respondem, não. E aquele moço diz, joga a rede do lado direito, que vocês vão achar. Aí eles obedecem e não conseguem puxar a rede para fora com tantos peixes. Uma noite inteira de trabalho, o fracasso de nada pegar, um homem parado na margem do lago, uma pesca milagrosa. O mesmo que ocorreu na vocação de Pedro aquele dia, ocorre aqui de novo. Jesus preparou aquele momento para Pedro. Claro, não somente para ele, mas particularmente para Pedro. Jesus está revisitando a vocação de Pedro junto dele. E aí, então o Senhor o atrai. Antes de qualquer palavra, o atrai pela memória, pela lembrança, pelo afeto. Ele ainda não reconhece quem é. Seus olhos estão fechados para as coisas mais altas. Mas João, o discípulo amado, aquele que muito ama e muito é amado pelo Senhor, reconhece. E avisa Pedro, é o Senhor. Quando Pedro ouve isso, ele não pede nenhuma informação a mais. Ele não pede nenhuma ideia a mais. Ele simplesmente se joga no lago e vai na direção de Jesus. Quando chega lá, qual a sua surpresa? Já estava uma fogueira acesa, em cima peixe assando e pão do lado. Se fosse para alimento que Pedro foi pescar, não seja por isso, alimento eu dou, está dizendo o Senhor. Se é por causa de alimento, alimento você vai ter. Você e eu sabemos que você não foi pescar para ter alimento. Alimento eu providencio. Então, quando Jesus está ali, os discípulos puxam a rede, se sentam ali ao redor, Jesus começa a distribuir o alimento. Todo mundo já sabe que é Jesus, ninguém desconfia que não seja, todo mundo já sabe. E depois que eles terminam de comer, então Jesus toma Pedro à parte e leva ele para fora. E separado dos demais discípulos, Jesus então vai fazer uma pergunta para Pedro. Uma pergunta dividida em 3. Mas é uma pergunta só. E a pergunta de Jesus para Pedro vai ser: Simão, filho de João, tu me amas? A pergunta de Jesus é direta. Simão, filho de João, tu me amas? O que tem de detalhe importante nessa pergunta de Jesus? Primeiro, Jesus não o chama de Pedro. Jesus não o chamou de Pedro. Ele não quer ser Pedro. Ele quer ser Simão, o pescador. Jesus respeita. Jesus o fez Pedro, mas se ele não quer, Jesus respeita. Simão, pescador da Galileia. Simão, filho de João, tu me amas? A primeira pergunta de Jesus é: tu me amas mais do que estes? E essa pergunta de Jesus, primeiro, é uma pergunta que nós nunca encontraremos no Evangelho. Jesus fazendo tal pergunta para ninguém. Jesus falar do seu amor para os outros, ele fala o tempo todo, com gestos, com palavras, e ele diz especificamente: eu vos amei, diz o Senhor. Mas perguntar para alguém, você me ama? Jesus não pergunta para ninguém, somente para Pedro. É o único que recebe essa pergunta de Jesus. E a pergunta de Jesus é ainda mais profunda. Você me ama mais do que estes? E aponta para os outros apóstolos. Você me ama mais do que todos os outros? Isso porque, para a missão que Pedro ia receber de Jesus, ele tem que ter um amor maior. Para a missão de Pedro na igreja, ele tem que ter um amor maior pelo Senhor. Você me ama mais do que estes? E Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus pergunta uma segunda vez, Pedro responde. E Jesus pergunta uma terceira vez, e Pedro responde.
Tem um detalhe nesse evangelho que nós não conseguimos perceber pela tradução em português, mas que o texto original em grego nos traz. Porque em grego Jesus faz a pergunta Jesus faz a pergunta para Pedro: tu me amas? E quando ele fala de amor, o termo que Jesus utiliza aqui é ágape. Ágape é o amor divino, o amor despretensioso, o amor de entrega, de doação, de ser totalmente para o outro. O amor ágape. Quando Pedro responde, ele diz: sim, Senhor, eu te amo. Esse eu te amo de Pedro, o termo que é utilizado aqui é filia. Filia significa amor de dileção, que poderia ser dito um amor de amizade, de afeto. Eu tenho afeto por você. Eu não chego no amor ágape, que é a doação e entrega, mas eu tenho afeto por você. Jesus faz a pergunta: você me ama num amor maior? E Pedro consegue responder: eu te amo com dileção, com afeto. Na segunda pergunta, Jesus pergunta de novo: você me ama, amor ágape, amor mais alto? E Pedro responde: Senhor, eu te amo, amor filia, o amor que eu sou capaz, o amor de dileção. E na terceira pergunta, Jesus faz: Pedro, tu me amas? E na terceira vez, quando Jesus pergunta, o termo que Jesus usa é filia. Pedro, você me ama com afeto? Jesus não pergunta mais do amor mais alto. Ele abaixa o nível ao que Pedro era capaz de dar. E Pedro responde: eu te amo, Senhor. Tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo com um amor de afeto, com um amor de dileção. Jesus vai aonde Pedro está. Jesus quer puxar Pedro, mas Pedro ainda não é capaz. Não tem problema. Jesus vai aonde Pedro está. E se dá a Pedro e recebe Pedro como Pedro é capaz naquele momento. E Pedro fica triste quando escuta Jesus falar 3 vezes, fazer aquela pergunta. E o motivo é muito simples, muito óbvio para todos nós. Jesus, ele pergunta 3 vezes a Pedro, aquele que 3 vezes negou o Senhor. Jesus pergunta a Pedro uma vez para cada vez que ele negou. Naquele dia, naquela noite da paixão, Pedro tinha a oportunidade de dizer que amava o Senhor. Sem precisar dizer isso, mas simplesmente dizer: sim, eu o conheço. Mas ele não foi capaz de sequer dizer uma coisa do tipo. O que Pedro foi capaz de fazer foi negar Jesus naquele momento. E aí então o Senhor, de fato, vai ao encontro de Pedro agora, ele dá a oportunidade de manifestar aquilo que está no seu coração. E de fato, isso, para Pedro, é o encontro com o Senhor que toca no assunto que até o momento não havia sido tocado. Então, Pedro, você me negou, e eu sei disso. Mas eu não estou aqui para te repreender. Eu não estou aqui para te dizer que você não deveria ter feito. Você sabe e você se arrependeu. Eu estou aqui para curar o teu coração por aquilo que aconteceu. E aqui Jesus, indo ao encontro de Pedro, ele vem ao nosso encontro também. Nós também carregamos no nosso peito, no nosso coração, as nossas feridas. Quantas feridas nós podemos trazer no nosso coração em relação a tantas coisas? Feridas no nosso coração por causa dos nossos pecados. Por termos feito exatamente o que dizíamos que não faríamos. Por termos feito exatamente o que dissemos ao Senhor que não nos aconteceria. Por termos sido infiéis a Deus, Ele que tanto nos amou. Por termos feito alguma coisa que talvez quando éramos novos, adolescentes, crianças, a gente pensava: Deus me livre, nunca, nunca, nunca. E aí num determinado dia, simplesmente eu me vejo jogado na lama, como se nada fosse, espalhado no chão. Misturado com a imundície do meu pecado. E por mais que eu tenha me reconciliado com Deus, pedido perdão, e Deus me perdoou, talvez o meu coração, ferido que estava, ainda não conseguiu perdoar-se. E, portanto, não conseguiu aceitar o perdão de Deus.
Quantas vezes acontece na minha vida como padre, no exercício do ministério, atendendo as confissões, quantas vezes me acontece de escutar confissões de pessoas que vêm confessar pecados que já foram confessados no passado. Porque fez uma coisa horrível. E foi e pediu perdão, e se confessou, e recebeu o perdão de Deus. Mas aí depois não consegue acreditar que Deus simplesmente lhe perdoou. Como assim? O que eu fiz foi muito feio. Não tem como, não tem como. E eu não vou pagar por isso? Eu não vou ser castigado? E nada vai me acontecer? Nada vai ser tirado de mim? Como assim? E aí passa anos voltando na confissão, vira e mexe, volta na confissão para confessar de novo, para falar de novo. Na esperança de que aí sim consiga se sentir perdoado. Mas isso não é falta de absolvição. Não é, a absolvição não está sendo válida. Não, está tudo certo. É falta de compaixão consigo mesmo. Claro, a gente tem que ter cuidado ao falar disso. O nosso tempo, o que mais tem é compaixão consigo mesmo. O que mais a gente é ensinado é que está tudo bem, está tudo ótimo, não precisa se preocupar. Não, Deus é bom e Ele entende. É a maior besteira que a gente fica escutando por aí. Mas uma coisa é fato. Uma coisa é fato. Se eu não conseguir acolher o perdão de Deus na minha vida, eu vou ficar ali me matando, me flagelando, me remoendo a vida inteira por uma coisa que Deus já perdoou. Deus mesmo nem sequer se lembra daquilo e eu continuo ali remoendo aquele meu pecado. Tantas coisas são capazes de ferir nosso coração e tirar de nós a paz, assim como foi no coração de Pedro. E às vezes não é nem o nosso pecado. Infelizmente, às vezes é a convivência com os irmãos. Existem circunstâncias na vida, principalmente na vida comum, seja dentro de uma família, seja dentro de uma comunidade como a nossa, em que nós vamos acabar, infelizmente, nos ferindo uns aos outros. Às vezes com intenção, e existe maldade no mundo, mas na grande maioria das vezes, sem intenção. E a pessoa me diz uma coisa que eu não gostei, faz uma coisa que eu não gosto, ou então me ofendeu, às vezes sem querer, às vezes naquele momento querendo. Às vezes uma brincadeira mal feita, uma coisa que fez que eu não gostei, e aquilo marca meu coração, e aquilo vai ficando como uma ferida aberta que não cicatriza. E depois de tanto tempo, a única coisa que eu consigo sentir quando vejo o irmão é a ferida que está no meu coração ainda. Mas será que eu preciso realmente passar a vida toda sentindo a ferida no meu coração? Não seria melhor se eu curasse essa ferida? Porque eu curar a ferida no meu coração não tem nada a ver com o mérito do irmão. Tem a ver com a verdade de Deus. Deus é amor. E nós somos chamados a viver no amor de Deus. E não na disputa das nossas ideias, das nossas vontades, da nossa percepção de nós mesmos. Por isso a importância de nós nos reconciliarmos uns com os outros. E entendermos que, infelizmente, tropeços vão ter, feridas vão acontecer. Mas o mais importante é que sejamos capazes de nos reconciliar uns com os outros. Nessa reconciliação está a graça de Deus. Pedro precisou que Jesus o visitasse para trazê-lo de volta, para puxá-lo para cima, para resgatá-lo. Pedro decidiu voltar a ser só o pescador da Galileia. E agora Jesus está trazendo ele de volta para aquilo que ele deveria ser na igreja. Está trazendo de volta Pedro para o seu serviço, que o Senhor lhe chamou a exercer no meio do seu povo e em favor do seu povo. Muitas vezes acontece também da gente, não, na vida de família, mas na vida de comunidade, acontece da gente deixar de servir a Deus, porque a gente tem um problema de relacionamento com o irmão. Com fulano eu não faço isso. Com fulano eu não faço essa obra. Com fulano eu não rezo essa reza. Com fulano eu não vou para essa capela. Com fulano eu não limpo essa igreja.
Mas realmente é isso? Nós queremos ser assim? Nós acreditamos que isso seja de fato ser cristão? Que isso, nós estamos certos diante de Cristo? Cristo conviveu e amou Judas, seu traidor. Quando Judas foi trair Jesus, Judas se levantou e foi entregar Jesus ao Sinédrio. Lembremos que ele estava com os pés lavados. Jesus lavou os pés que Judas usou para caminhar até o Sinédrio para entregá-lo. E eu, por um desentendimento, me recuso a conviver. Me recuso a amar. Me recuso a estar perto. Mas realmente isso é ser como o Cristo? Temos que nos perguntar, isso é ser como o Cristo? Ou não seria muito mais cristão da nossa parte nos reconciliar com a pessoa? Como já dissemos outras vezes, ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Nós somos todos chamados a amar cada um dos irmãos. E amor é aquilo que de mais precioso nós temos para dar. Que de melhor nós nutrimos o nosso coração e podemos oferecer. Eis o nosso chamado. Mas o Senhor, Ele sabe o nosso tempo. Ele sabe o tempo de cada um, assim como soube de Pedro. Pedro, naquele momento, não foi capaz de dizer eu te amo do jeito que Jesus pedia. Assim como também, às vezes, a gente não é capaz de fazer e de perdoar a pessoa que nos fez um grande mal. Às vezes vai levar tempo. Deus sabe. Não nos preocupemos. Agora, não nos furtemos do esforço pelo perdão e pela reconciliação. Pedro viveu isso com Jesus. Ali Pedro é chamado de volta. Apacenta, Pedro, os meus cordeiros. Apacenta o meu rebanho. E Pedro vai assumir essa missão diante de Deus e diante da igreja. E ele vai testemunhar Jesus durante vários anos ainda pela sua vida. Vai chegar um momento na vida de Pedro, no final da sua vida, que tudo isso aqui vai fechar. Porque no final da vida de Pedro, Pedro está em Roma. Ele está testemunhando Jesus em Roma. Só que quando ele está lá, começa uma grande perseguição do Império Romano contra os cristãos. E todos os cristãos estão agora sob ataque. O que a igreja pensa? Não podemos deixar Pedro aqui. Se ele ficar aqui, o imperador vai matá-lo. Então vamos esconder Pedro. Pedro é o apóstolo. Pedro é pedra. Nós temos que salvar, protegê-lo. Então decidem e convencem Pedro, e ele aceita. Tirar Pedro de Roma de noite escondido, colocar ele num barco e levar ele para longe. De noite, então, ele está lá num jardim, perto lá da praia, rezando enquanto espera o barco chegar. E é hora de ir embora. E naquele momento, enquanto ele está rezando, ele vê Jesus. Jesus caminhando na direção dele. Aí Jesus vem andando e passa direto por Pedro, não para falar com ele, passa direto. E vai caminhando na direção oposta a que Pedro estava indo. Então Pedro, é lógico, Jesus não falou nada com ele, Pedro fala. Pedro pergunta, Senhor, onde o Senhor vai? Para onde o Senhor vai? Então Pedro responde, eu vou para Roma. Jesus responde, eu vou a Roma para ser crucificado uma segunda vez. Quando Pedro escuta essa resposta de Jesus, entende que Jesus estava falando dele, que tinha chegado a sua hora. E ele aceita e volta para Roma. Quando ele volta para Roma, ele continua evangelizando, mas aí, de fato, ele é preso. Ele é preso, capturado, levado diante do imperador, julgado e condenado à crucificação. E Pedro, então, vai ser morto crucificado também. Só que na hora da morte de Pedro, ele faz um pedido. Ele pediu, eu não sou digno, eu não mereço,
ser crucificado como foi o meu Senhor. Então eu peço que me crucifique de cabeça para baixo. Se eu preciso ser crucificado, que seja diferente de como foi Jesus. E aí aqui a gente percebe, por mais que ali Pedro estava dando o supremo testemunho de Cristo, no coração de Pedro ainda estava aquela pontinha de memória do que ele havia feito na noite da paixão do Senhor. Eu não mereço, como meu Senhor, mas me crucifique de cabeça para baixo. Quando Pedro faz isso, ali, naquela cruz, ele não precisa nem falar. Mas o que Pedro está dizendo com a sua morte a Jesus é: Senhor, o Senhor sabe de tudo. O Senhor vê agora que eu te amo. Ali ele disse para Jesus o que ele não conseguiu dizer naquele lago. A nossa vocação está aqui. Nosso chamado está aqui. Sermos também esses que se deixam encontrar por Jesus, que se deixam amar por Jesus e que decidem amar como Jesus e transformar a própria vida nessa doação. Deixemos que Deus fale no nosso coração. Deixemos que Deus coloque no nosso coração a sua verdade e que pela sua santa ressurreição o Senhor também nos ressuscite para uma vida nova, para sermos homens e mulheres que amam segundo o coração de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos e irmãs.